Os picos de crescimento são aqueles momentos em que o bebê tem exatamente um crescimento físico. Sabe um exemplo muito comum disso? Aquela roupinha que serve no bebê hoje e daqui 3 dias não serve mais. A gente fala, como é que pode? O neném cresceu tão rápido e já perdeu as roupinhas, né? Serve numa semana e na semana seguinte não serve mais. O pico de crescimento ele é muito parecido com isso. São aqueles momentos, pequenos momentos em que o bebê tem um estirão de crescimento físico, né? Então assim, o que acontece na prática com isso? Além de ser visível que seu bebê cresceu um pouco mais, ele pode começar a apresentar alguns comportamentos que influenciam na amamentação. O bebê no pico de crescimento é como se fosse o crescimento do dentinho, por exemplo, que a gente já sabe que é um momento que o bebê pode sentir desconforto, pode ficar mais choroso e pode querer mamar mais. Pico de crescimento é a mesma coisa. O bebê ele tem uma tendência a ficar mais choroso, ficar mais agitado, as mamadas começam a ficar bagunçadas, a gente começa a se perguntar se o leite diminuiu, o que está acontecendo que meu bebê tinha horas de sono e agora ele não dorme mais. Então assim, o primeiro passo é a gente observar e excluir se o bebê não está passando por alguma outra coisa séria, se realmente não está doente, se realmente não é uma queda de produção na amamentação, da amamentação. Mas os picos de crescimento, eles são muito clássicos, assim, eles têm um tempo de duração variável, que pode ser de 2 dias, seu bebê fica meio chatinho, meio difícil por 2 dias, pode durar 3 dias, pode durar 7 dias, é muito variável, pode durar até 10 dias esse pico de crescimento, com relação a essas características que mudam no comportamento, principalmente do bebê. O que fazer nessa fase? Muita paciência, muito colo, muito mamar. Pensa que se é difícil pra gente se acostumar com uma mudança brusca do bebê, com certeza é mais difícil para ele também. É o que a gente observa quando o bebê toma uma vacina e as pessoas falam, essa vacina dá reação, hoje meu bebê teve febre, hoje ele ficou choroso. É a mesma situação, os picos de crescimento nem sempre eles vão ter algum fator externo associado, às vezes é só o desenvolvimento do próprio bebê que causa esse estirão de crescimento. Às vezes é um estirão de um crescimento para mais e às vezes dá uma desacelerada. Outro exemplo parecido com isso também, de um pico de crescimento que já acontecia há muito tempo, era o pico de crescimento na sua barriga. Você deve ter observado que em alguns meses a sua barriga se manteve num tamanho e de repente ela deu um boom de crescimento. Isso é um pico de crescimento. Às vezes o bebê ele demora para ganhar peso durante a gestação e num certo mês ele ganha muito mais do que nos anteriores. Esse pico de crescimento acontece desde esse momento. Na barriga é um momento que o bebê deve mexer mais ou mexer menos, então são comportamentos que mudam. E depois que ele nascer, isso vai continuar acontecendo.